Estão-me a ouvir, não estão? Estava aqui procurando um versículo bíblico, mas nós vamos abrir em 1 de Coríntios. Não, eu peço desculpa. Vamos abrir em Isaías 6:5. Isaías 6:5. Glória a Deus. Ora, eu disse Isaías 6:5. O título desta mensagem é Serviço. Serviço a quem? Serviço a Deus. E vamos ver aqui algo interessante da parte de Deus para conosco. Todos fomos chamados para servir a Deus, de uma certa forma, e não pense, eu posso dar vários exemplos de várias pessoas que têm servido a Deus. Há pessoas que são chamadas mesmo para o ministério e há outras que Deus toca para fazer algumas coisas. Eu lembro-me, por exemplo, de homens de Deus que começaram que ia à igreja, determinava um determinado valor de dinheiro e ia na igreja e comprava folhetos e distribuía na rua folhetos. Era o que Deus lhe tinha tocado para fazer, o que ele achava que ele dizia: eu não sou muito bom a falar às pessoas sobre Jesus, mas eu quero participar no Evangelho. Eu quero que mais pessoas conheçam Jesus, o Jesus que eu amo. Glória a Deus. Eu quero-vos mostrar este homem. É impressionante que muita gente diz isto. Muita gente, o que nós vamos ler, muita gente diz. E estes homens disseram exatamente o que você pensa, o que eu já disse também. E veja o que é que a resposta de Deus. Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Antes de eu continuar, eu vou-vos dizer quem é este homem que está a relatar. O nome dele chama-se Isaías. Ele era um sacerdote de Deus Altíssimo, já um sacerdote consagrado, pois o pai dele já era sacerdote, e ele tem uma visão. Apesar de ele ser sacerdote, Deus o chama, mesmo estando no ministério, já. Deus o chama. E aqui vê-se a chamada, ele está-se a ver no meio de um sonho, no meio de uma visão, e depois vê-se aqui tudo o que vai acontecer. Ele está a ver o rei, e ele está a dizer que vai morrer por causa disso, e depois, no versículo 6 diz: mas um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O versículo 8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que você entenda. O Deus a quem nós servimos é um Deus que não obriga as pessoas a fazer nada. A decisão está... É impressionante. Você vê o jardim do Éden, e no jardim do Éden havia Adão e Eva, que foi lá posto no melhor lugar da terra. Pois Deus criou aquele jardim para o homem e para a mulher. Naquele jardim havia todo tipo de árvores de fruto, mas havia duas árvores que Deus disse: dela não comeis. O homem e a mulher, por livre-arbítrio, agarrou e disse, peço desculpa que está um telemóvel a tocar,
agarrou e disse que o que fazer. Pecaram, comendo da árvore que Deus disse para não comer. E é aqui que eu vos quero que vocês entendam. Deus permite às pessoas decidir sobre a sua vida. É impressionante, nós vivemos num mundo e nós pensamos assim, mas como é que é possível? Haver tanta pessoa a errar, haver tanta pessoa que está a fazer mal, haver tanta pessoa a fazer coisas erradas perante os olhos de Deus, que nós sabemos que são erradas. E a minha pergunta é, e você nunca fez algo errado? Se Deus tivesse punido a nós, exatamente como nós às vezes gostaríamos que os outros fossem punidos, onde é que nós estaríamos agora? Quando eu disse que as árvores foram lá postas, Deus bastava não ter posto aquelas duas árvores lá, ou ter feito com que o homem e a mulher não chegassem a eles nunca pecariam na vida, eles nunca errariam na vida, eles nunca desobedeceriam a Deus na vida. Mas isso não era permitir que eles decidissem sobre as suas vidas. E é aqui que nós temos que entender, até no serviço a Deus, Deus pergunta a quem enviarei. Deus pergunta e espera que a pessoa decida se quer mesmo servir a Deus ou não. Não, mas eu não me sinto preparado. Nada tem a ver com o que você sente. Tem a ver com o que você decide. Porque este homem estava a dizer, mas eu sou de lábios impuros. E Deus resolveu o problema na hora. Um anjo veio com uma pedra do trono de Deus e purificou-o. Você entende? Você quer servir a Deus? Deseja? O seu coração arde por servir a Deus? Então sirva a Deus. Não agarre e ponha entraves disto ou daquilo, ou de idade, ou de estar há muito tempo afastado, ou há não sei quanto tempo que eu não faço isto, ou idade, ou sei lá, é tanta coisa que você pode pôr entraves. Por favor, entenda. Se Deus o chama, Deus o quer para si. E quer para si, para você fazer o que Ele quer na terra. Eu tenho aqui perto um outro versículo, mas vamos ao outro lado. Vamos ver uma mulher. Lucas 2:37. Lucas 2:37. Peço desculpa, vamos pôr 36, faz favor. Lucas 2:36, pois ilustra realmente que ela era. Lucas 2:36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Eu há pouco tempo tive o privilégio de ver um filme que se chamava Quarto de Guerra. E então era de uma mulher. E uma mulher que arranjou um quartinho lá em casa, um sítio mais escondido da casa. Uma espécie que agora existe muito, closet ou quarto de vestir.
E ela tirou toda a roupa de lá de dentro, tudo o que era de vestir, esvaziou por completo o quarto e sentava-se lá para ficar sozinha, visto ser um quarto pequeno. E nesse quarto colocava papéis com nomes de pessoas e orava por elas. De tal forma Deus honrava aquela mulher que as suas orações surtiam um efeito e pessoas começaram a ser abençoadas e modificadas por causa da sua oração. Mas ela não tinha um ministério de pregar para as pessoas, não tinha um ministério de estar a servir, pois já tinha alguma idade. Mas servia a Deus com o seu coração. Fazia a vontade do Altíssimo, orando a Ele, pedindo pelas pessoas. Você entende o que é servir a Deus? Servir a Deus não tem a ver com estar à frente de uma grande povo. Servir a Deus começa no coração da pessoa. Eu lembro-me de um dia estar na igreja, apesar de estar a servir como assistente na igreja, uma pessoa que eu conhecia, eu sabia o que é que tinha acontecido com ela e tinha-se machucado e tinha aleijado uma perna. E quando foi à frente, eu sabia o que é que se passava. E eu baixei a cabeça e orei: Senhor, cura, pedi eu. Por causa disso, mais tarde, na mesma reunião, quando eu fui à frente e estava a ajudar as pessoas, Deus me tocou em mim e endireitou a minha coluna. Sem eu pedir nada. Quando você ora pelos outros, Deus os está a abençoar a si, porque Deus honra. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Você pensa quando você ora por os outros, é só os outros que vão ser abençoados. Você está errado. Aquilo que o homem semear vai colher. Se você semeia bênção para outros, pede bênção para outros, você vai ter bênção na sua vida. Deus o vai abençoar. Ouça, não haverá uma carne sobre esta terra que eu possa dizer: eu fiz isto. Deus irá dizer: e por causa daquilo que tu fizeste, eu retribuirei com isto, houve retribuição para si, naquilo e naquilo. Você entende? Nenhuma carne se vai poder, perante Deus, gloriar-se ao dizer: eu fiz isto. Deus vai sempre dizer: por causa daquilo que tu fizeste, eu te dei isto, aquilo e aquilo. Entenda uma coisa. Deus quer o melhor para nós. Mas também espera para ver o que é que nós fazemos. Uma das passagens que às vezes eu achava estranho. Moisés era um homem de Deus. Um homem que até aos 40 anos viveu no Egito, foi treinado no Egito como príncipe. E, no entanto, aos 40 anos matou um homem e teve que fugir. E teve até aos 80 anos no deserto. Teve 40 anos a aprender a ser egípcio e depois mais 40 anos a desaprender a ser egípcio. No deserto, ele foi levado a uma sarça ardente e viu uma ovelha, fugiu-lhe, e ele foi atrás dela e viu uma sarça a arder, uma árvore, um pequeno arbusto a arder, mas não se consumia, não ardia, não parava de arder. E desse arbusto Deus falou para ele. E a partir daí não parou de falar para ele. Ele fez obras e milagres impressionantes que outro homem se calhar nunca fez sobre a terra. Depois de ter livrado o povo através das 10 pragas e depois de livrar o povo no Mar Vermelho e tudo mais, ele foi levado para o deserto com o povo, porque o povo desobedeceu a Deus e não acreditava que podia entrar na terra prometida, por causa da sua fraca maneira de se ver a si próprio.
Depois disso, agarrou e chegou a uma altura em que tinham sede. E é aqui que há uma coisa que às vezes tocava o meu coração e não percebia bem porquê. Deus disse a Moisés, fala à rocha para que dê a água. E ele, revoltado com o povo, agarrou e bateu com a vara com muita força na rocha. Bateu 1, 2 vezes e saiu água da rocha. É aqui que eu não entendia. Porquê? Não entendia porque é que aconteceu o que aconteceu. Mas o que eu não entendia era a obediência de Deus. É Deus. Deus disse para falar à rocha. Não disse para bater na rocha. Por causa disso, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Por causa do que ele desobedecerá a Deus. E este tipo de testes vem a cada um de nós. Como é que é? A pergunta que foi feita a Isaías. Deus perguntava a quem enviaremos? E Isaías, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Se calhar alguns de vocês já foram tocados por Deus para servir a Deus. E alguns até já serviram a Deus. E se afastaram. Porque as coisas complicaram. Porque as coisas não estavam certas. Ou você achava que não estavam certas. E você não percebeu que Deus estava a tentar fazer consigo. Era moldá-lo. Mudar a sua maneira de ver as coisas. As pessoas pensam muitas vezes que chegam à igreja e que tudo acontece. Que vão para Deus e é tudo um mar de rosas. Ouça, se você não está um mar de rosas, como é que você pode ter um mar de rosas? Se cada um de nós não está bem, como é que pode ter muito bem? Tem que haver um processo. Eu tenho visto pessoas a serem abençoadas desde o primeiro dia que aceitam Jesus. E depois dessa bênção é uma bênção constante. Mas tem que haver uma modificação na pessoa. A pessoa tem que decidir aceitar aquilo que Deus quer fazer nela. Mas hoje, principalmente, nós estamos a falar sobre o serviço de Deus. Esta mulher, de 84 anos, servia a Deus de noite e de dia, orando e jejuando a Deus. Ela servia a Deus. Então, o que é que você pode fazer? Não sei. Você está em algum ministério? Procura um ministério onde você se sinta bem. Sinta realmente que é aí que deve servir. E então sirva. Mas cuidado. A partir do dia em que você se sente que deve fazer aí, ore bastante a Deus. Confirme se realmente é ali que Deus quer que você esteja. E se for, você serve a Deus ali, haja o que houver, seja de que forma for. Às vezes pode acontecer você ter de ser humilhado. Mas é propósito de Deus que isso aconteça. Para que ver o que é que está no seu coração. E você tem que estar disposto a fazer o que está a fazer, não por causa de si, não por causa de você se sentir bem, não por causa de você estar bem, mas por causa de fazer a vontade de Deus. Eis a diferença. Eis a grande diferença. É servir a Deus. Glória a Deus. Eu quero-vos mostrar agora outra passagem de outro homem de Deus. Vamos a Jeremias 1:4.
Vamos ver Jeremias, um profeta de Deus também, chamado por Deus. E este profeta, também um sacerdote, filho de sacerdote também, foi chamado por Deus, uma idade muito nova. E em Jeremias foi numa época muito complicada do povo. E ele era novo e tinha algum receio. E Deus falou com ele. E é impressionante, e vamos ler isso. Jeremias 1,4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasses no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse Jeremias: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas, eu sou uma criança. Porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe na boca, e lhe disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. A nossa maneira de nos ver, muitas das vezes, é de uma maneira pequenina. Mas não é assim que Deus nos vê. E não é assim que Deus quer que nós nos vejamos a nós próprios. Nós somos capazes não de nossas capacidades, mas porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém aguenta connosco. Porque Deus está connosco. Isso quer dizer que eu agora já posso ir para a rua e enfrento tudo e todos? Não, não é isso. Entenda as coisas como deve ser. Deus é por si. Deus o vai ajudar e você tem que aprender a andar com Ele. Você tem que aprender a confiar nele. Eu posso dar exemplos, alguns da minha vida, mas cada um de nós vai ter que ter os seus próprios testemunhos. E nesses testemunhos você vai entender que Deus está consigo. Deus o vai abençoar em todo o seu caminho. Então entenda que Deus é consigo. E Deus o chamou, esteja você muita idade ou pouca idade, esteja você a pensar que não é capaz disto ou daquilo, esqueça lá tudo isso. Deus o vai capacitar. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, que é completamente diferente. Muitas das vezes aqueles que já são capacitados, às vezes fazem as coisas por eles próprios, sem Deus. E os que são capacitados por Deus sabem que dependem completamente de Deus para fazer tudo. Esses são escolhidos por Deus. Então, qual é o seu serviço para com Deus? O que é que você está a fazer para Deus? Você pode dizer: atualmente eu não estou a fazer nada. Começa a orar. Começa a pedir a Deus que lhe mostre o que fazer. Ora. Você sabe que pessoas precisam de ajuda, ore por elas. Você sabe, mesmo na sua vida, há coisas, os seus familiares, há coisas que precisam, ore por elas. Deus vai ver o que você está a fazer e vai chamá-lo para o que Ele quer fazer com a sua vida. Deus é que nos capacita para fazer todas as coisas. Acredite nisto. Não tem a ver com o que sabemos, com o que achamos. Tem a ver com o que Deus faz em nós. O que Deus faz em nós. Vamos ver mais um versículo. 1 Coríntios 15, 58.
1 de Coríntios 15, 58, e diz aqui: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Isso às vezes fazem-nos mal. E a nossa vontade às vezes é que é essas pessoas que nos fizeram mal, as coisas não lhes corram bem. Às vezes. Mas no fundo, você é filho do Altíssimo. Você quer que aos outros também corram as coisas bem. Quer que Deus os abençoe, os ajude em tudo. Então, ore por eles. Ore mesmo por aqueles que não lhe fizeram tão bem, que o machucaram, que não ajudaram, que o ofenderam. Ore por eles. Abençoe-os. Para que você seja como filho de Deus. Porque Jesus morreu na cruz por todos, justos e injustos. Da qual todos nós éramos e somos pecadores aos olhos de Deus. Mas por causa de Jesus fomos feitos justos. Por causa do que Ele fez na cruz por nós. Nós não merecíamos nada. No entanto, Ele nos deu tudo. E nós temos tudo. Entenda. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Fique triste quando os outros estão mal. Fique triste quando os outros não conseguem vencer. Ore por eles. Mesmo aqueles que o machucaram algum dia. Ore por eles. Deixa que eles vençam. Para que Deus seja honrado nas suas vidas. Porque por tudo e para tudo é Deus. E não o homem. Não o homem. Deus. Glória a Deus. Por isso o serviço. O que é que você deve fazer? Já disse, busque um ministério. Esteja nesse ministério, ora a Deus, confirme a Deus, confirme em Deus. Se é da vontade de Deus, esteja a servir aí e então proponha-se servir nesse ministério. Espere para ser aceite nesse ministério para servir. Humilhe-se para que a seu tempo Deus se exalte. Para que o seu serviço para Deus comece a ser feito. Se você acha que não deve ser assim, comece a orar em casa então. Busca ao Senhor. Ore por pessoas que você vai conhecendo que precisam de ajuda. Ore para que elas venham ao conhecimento de Cristo, venham à salvação. Conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Abençoa-as. Vença. Porque Deus é por si. Veja o que está aqui escrito no versículo 57. 1 de Coríntios 15, 57, o versículo anterior. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que nos dá e nos concede a vitória em tudo.